A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos aqui, na lição de número 13, a última lição desse primeiro trimestre de 2023. Irmãos, que trimestre maravilhoso esse, aonde nós pudemos estudar qual o projeto de Deus, os princípios de Deus para um verdadeiro avivamento. E no meio de todo esse estudo, o Senhor pôde nos presentear com algo que estava acontecendo. Lembra? Há um mês atrás, aquele avivamento que estava acontecendo lá na faculdade em Ashburn. E ali, irmãos, nós pudemos ver verdadeiramente o quebrantamento, a busca pela presença, a presença manifesta, trazendo salvação, santificação e transformando vidas. Isto é o verdadeiro avivamento. E na lição de número 13, que nós vamos estudar hoje, o tema da nossa lição, ela está baseada no livro de Abacuque e vai dizer assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. É uma oração, é um clamor do coração do profeta ao Senhor Deus, pedindo para que o Senhor envie sobre a sua obra um verdadeiro avivamento, um avivamento que mude a história, um avivamento que mude o que o profeta e a sua nação eles estão vivendo. É por isso que o título, desta última lição é Aviva, ó Senhor, a sua obra. Tá? E isso, irmãos, é muito propício para os dias que nós estamos vivendo hoje. O nosso textuário encontra-se em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Deixa eu só fazer uma ressalva para você que está estudando, você que vai dar aula, preste atenção na sua revista. Existe muitas referências, ao invés de ter HC, que é a abreviatura para Abacuque, tem HB, que é a abreviatura de Hebreus. Então, todas as vezes que nesta lição você encontrar HB, você vai saber que o comentarista, é algum errinho de edição, os corretores deixaram passar, entendeu? Coisa pequena, coisa que não interfere na lição, tá? Mas todas as vezes que você ler HB nesta lição, você compreenda HC, que está falando do livro do profeta Abacuque. E Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática, que é o resumo da lição, ela vai dizer assim: é da vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Ou seja, é um desejo do coração de Deus que, a exemplo do profeta, a exemplo de Abacuque, nós venhamos clamar e pedir: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, enche-nos da tua graça, da sua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Irmãos, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Conta como foi esse trimestre, como seus alunos reagiram. Conta das suas dificuldades para mim. Deixa eu te ajudar, certo? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vai ser uma bênção para nós e para a sua vida também. Já o nosso primeiro tópico, o tópico de número 1, ele traz para nós o seguinte tema. Ele vai dizer assim: o clamor pelo avivamento. Olha só, o profeta Abacuque, ele é contemporâneo de 3 profetas importantes dentro das Escrituras. Ele é contemporâneo de Jeremias, ele é contemporâneo de Ezequiel e é contemporâneo de Daniel, certo? Eles estão assim no mesmo período de tempo. Lembrando que neste tempo em que junta Daniel, Jeremias e Ezequiel, o reino do sul, Judá,
está vivendo a sua pior crise moral, ética e espiritual. O avivamento, né? E nós estudamos isso em Ezequiel, nós estamos estudando esses temas nesses últimos 4 trimestres aí. E o que está acontecendo? O avivamento causado por Josias não foi suficiente para desfazer todo o mal que os seus antecessores causaram. Toda a prostituição, toda a idolatria, apesar de Josias ter reformado o templo, tirado as imagens de esculturas, trazido novamente a ideia da Páscoa, a voltar ao Senhor, mas não foi suficiente. Por quê? Porque havia uma cultura do pecado instalada no meio do seu povo. Os seus predecessores, aqueles que vieram depois de Josias, eles continuaram nos pecados dos seus avós, dos seus antepassados. Eles não seguiram o que Josias havia estipulado de voltar a buscar o Senhor, de voltar à presença do Senhor. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar Abacuque e Jeremias profetizando em Jerusalém, dizendo ao povo a necessidade de arrependimento, a necessidade de voltar à presença do Senhor, a necessidade de voltar à adoração. E o Senhor vai olhando para este povo e vai vendo que não existe remédio para eles. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15, Deus vai dizer ao patriarca Abrão, ainda é Abrão, não é Abraão, vai dizer a Abrão que a medida da taça do amorreu, do ferizeu, das nações que estavam em Canaã, ainda não havia se enchido. Ou seja, Deus ele tem uma medida para a iniquidade do seu povo. E a Bíblia vai dizer para nós que eles não seriam expulsos ainda, porque a iniquidade não chegou ao seu ápice, não encheu ali a taça da ira de Deus. E o que vai acontecer? Com a medida do passar dos tempos, aquelas nações vão se afastando de Deus, vão se afastando, vão pecando cada vez mais, e o juízo de Deus vem sobre elas. E quem Deus vai usar para trazer juízo sobre essas nações? Deus irá usar a nação de Israel. Quando nós vemos Josué conquistando a terra da promessa, é o juízo de Deus sobre as nações que não ouviram a voz de Deus, que não se consertaram, que não voltaram a sua atenção à palavra do Senhor. Mas preste atenção, o Senhor também vai dizer através de Moisés, e isso vai estar registrado em Deuteronômio, que a partir do momento que Israel entrasse na terra da promessa, se eles, os israelitas, não obedecessem a Deus, Deus usaria outras nações para trazer juízo sobre eles. Então, quando nós vamos olhando o tópico 1, nós vamos vendo o quê? A angústia de Abacuque. Por que Abacuque está angustiado? Porque ele sabe o que Deus vai fazer. Ele sabe, Deus está avisando que trará juízo sobre a nação. O povo de Judá não tem prestado atenção, mas a nação, o reino do norte, a nação de Israel, de Efraim, já foi levado cativo pelos assírios. Se você voltar um pouquinho atrás na história bíblica, você vai ver que o Senhor Deus envia Jonas a pregar aos assírios, aos ninivitas. E esses se convertem. E o Senhor se arrepende do mal que faria. Mas passados 100 anos, certo? Naum vai se levantar e vai trazer juízo, vai dizer, Deus vai julgar vocês, porque vocês ouviram a palavra e vocês maltrataram o povo de Deus, vocês serão julgados e culpados pelo Senhor. Então, veja bem, o povo de Judá não está prestando atenção, porque o Deus que trouxe juízo sobre o reino do norte, Samaria, Efraim, Israel, os mesmos nomes, certo? Através da Síria, os profetas estão avisando,
esse mesmo Deus vai se levantar e vai trazer juízo contra vocês. E é interessante que Deus vai dizer para Abacuque exatamente quem ele vai usar. Ele vai usar quem? Os babilônicos. Vai trazer os babilônicos. Vai falar da forma que os babilônicos conquistam, dos montes de terra que eles fazem para entrar nas fortalezas. Ou seja, irmãos, Deus vai dizer exatamente o que vai acontecer. E aí vai entrar a angústia no coração de Abacuque. Por quê? Porque os babilônicos, eles são mais pecadores, eles são idólatras, o povo de Israel se afastou. Eles não, eles vivem em afastamento de Deus. Então é aí que é um ponto importante, que nós vamos ver que muitas vezes nós olhamos para os ímpios e as suas impiedades e nós achamos injusto, porque eles prosperam e nós não, porque eles vão para frente e nós não, tá? Então, o profeta Abacuque, ele está no exato ponto que Asaf se encontrava. A Bíblia vai dizer que Asaf se coloca na janela da sua casa e começa a olhar para quem está passando, e começa a olhar para quem está fora, e vai vendo que o justo perece, passa necessidade, passa dificuldade, passa tribulações, enquanto o ímpio, até na sua morte, ele tem mais tranquilidade, ele prospera, as coisas vão bem, as coisas dão certo. E lá no meio do Salmo 73, a Bíblia vai dizer que Asaf até mesmo quase, ele diz assim, os meus pés quase se resbalaram, até que entrei na casa do Senhor. Quando ele entra na casa de Deus, ele esclarece todas as coisas. E Deus vai deixar claro para Abacuque que o pecado dos babilônicos será julgado. Deus não vai passar impune, mas Deus vai usar os babilônicos como uma vara sobre Judá, sobre o reino do sul, sobre Jerusalém. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Meu amigo professor, quando você estiver dando aula, deixe muito claro para o seu aluno, deixe claro para ele que Deus, ele não tem filho preferido. Não é porque você é bonitinho, não é porque você fala bem, porque você tem ministério, que Deus vai passar panos quentes no pecado que está acontecendo. Até mesmo sobre a nação escolhida, até mesmo sobre a cidade aonde estava o templo de adoração, o Senhor trouxe julgamento. E isto, irmãos, é a resposta de Deus para Abacuque. Muitas vezes nós queremos que o Senhor responda do jeito que nós queremos, que Deus conserte as coisas, trabalhe do jeito que nós queremos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Deus tem uma forma particular de trabalhar com cada um e em cada situação. Preste atenção, você é nosso aluno, você já é nosso aluno aqui na Escola Bíblica Online? Ainda não? Então se inscreva, se matricule na nossa Escola Bíblica. É só apertar o botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Você se inscreveu? Vai lá, deixa um likezinho, certo? Deixa um joinha, deixa um comentário. Conta para mim como foi esse trimestre para você. Gostou do trimestre? Foi bem aproveitado? Como seus alunos têm reagido diante dessa ministração? E lembre, nós já estamos nos preparando para o próximo trimestre, onde nós vamos falar de relacionamentos familiares. No finalzinho da aula, eu vou falar melhor sobre isso. O segundo tópico da nossa lição, ele diz assim, avivamento pela palavra. Tá? Aqui, irmãos, nós vamos ver 3 pontos desse avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus, temer a Deus, o clamor pelo avivamento. Preste atenção. Quando nós falamos em ouvir, nós estamos falando muito mais do que escutar, certo? Muito mais. Você está andando na rua, você escuta muita coisa. Você escuta conversa, você escuta buzina, você escuta freado, você escuta muita coisa. Mas são poucas coisas que te chamam a atenção, certo? Poucas coisas que te fazem parar e dar atenção para o que está na sua frente.
Isso você ouve. O salmista, né, o salmista Abacuque, ele vai dizer que ele ouviu a palavra e temeu. O que nós precisamos compreender? Por que Judá estava naquela situação de pecado? Porque eles não ouviram os seus profetas. Eles não ouviram a palavra, eles escutaram, eles estavam vivendo um ritualismo, certo? E o ritualismo é muito perigoso dentro da igreja, é muito perigoso dentro da vida cristã, esse ritual de servir a Deus. Nós precisamos servir a Deus com interesse de coração, certo? Existem rituais. Se você pega a nossa igreja tem sua liturgia. Começa o culto com oração, dois, três hinos congregacionais, a leitura de uma palavra seguida de oração, hinos avulsos, testemunhos, palavras, saudações, um hino, nós recolhemos as ofertas, oramos, pregamos, no final da ministração existe uma oração, existe um apelo, e quando nós terminamos o nosso culto, existe ali a impetração da bênção apostólica. Essa é a nossa liturgia. Só que isso, irmãos, não pode ser mais importante do que a presença daquele que orienta e cuida todas as coisas. Israel ouviu, escutou a palavra, certo? Jesus vai falar sobre a tradição dos anciãos, que é o que nós conhecemos hoje como Talmud, que era tão ou mais importante que a própria palavra de Deus. Ou seja, o povo de Israel se afastou de Deus porque deixou de ouvir a palavra, simplesmente para escutá-la e praticar aquilo que lhe agradava. É muito importante nós compreendermos isso. Tem muita gente escutando a palavra, mas poucos estão vivendo, ouvindo, colocando em prática. Ouvir fala em captar, fala em prestar atenção, fala em se posicionar. Isto é ouvir. Escutar é simplesmente entrar por aqui e sair por aqui, tá? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso gera o quê? Gera temor. Temor é diferente de medo. Medo paralisa, medo nos acovarda, medo nos faz recuar. Temor não. Temor é aquele sentimento que te faz evitar o perigo, te faz fugir daquilo que não deve, daquilo que está errado. O temor a Deus é a nossa reverência à santidade de Deus. O livro de Abacuque está cheio de referências à santidade de Deus, a esta vida na presença, a esta vida com o Senhor. Tá? O temor do Senhor, vai dizer Provérbios, que é o princípio da sabedoria. Quando nós andamos em temor, quando nós andamos na presença do Senhor em temor e reverência, o que acontece? Nós somos impactados pelo Senhor, somos cheios do Senhor, somos cheios da graça e da presença dele de tal maneira que nós conseguimos transpor os nossos limites, as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos erros e voltamos ao Senhor. Nós precisamos entender, por exemplo, no livro de Apocalipse, né? Nós vamos ver pelo menos 7 vezes, ouvir a expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso quer dizer o quê? É um chamamento à igreja, ao povo, a prestar atenção no que Deus está falando, no que está acontecendo no reino espiritual à nossa volta. Então, Abacuque está dizendo assim, olha, eu ouvi e eu temi, e esse temor fez o quê? Fez brotar em meu coração uma certeza de que o Senhor avivará o seu povo, de que o Senhor enviará avivamento ao seu povo de tal maneira que nós seremos transformados e impactados pelo Senhor. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso, essa necessidade de clamarmos ao Senhor por um avivamento. Por que clamarmos?
Porque ouvimos a palavra. Por que clamarmos? Porque esta palavra trouxe temor. Nós sentimos o pavor das almas que estão se perdendo. Nós sentimos a angústia do coração de Deus por este povo que se afasta da presença do Senhor. Irmãos, é muito importante nós clamarmos por avivamento, não clamar por movimento, certo? Nós temos muitas igrejas vivendo de movimento. Movimento é uma coisa, avivamento é outra totalmente diferente. Movimento vem por músicas que apelam ao sentimentalismo, pregações antropocêntricas. Agora, avivamento não. Vem de um quebrantamento, não vem dos púlpitos. Avivamento, irmãos, nós estamos batendo nessa tecla todo esse trimestre. Avivamento não vem do púlpito. Avivamento vem do joelho. Avivamento vem do clamor. Avivamento vem da busca, né? Uma das histórias, até agora a gente não conseguiu apurar direito como começou o avivamento em Ashburn. Mas uma das histórias que está correndo, e eu tenho ouvido muito, é que no final do culto, estava um culto muito gostoso, e o pastor pregou sobre reconciliação, vida com Deus, uma mensagem simples, uma mensagem cristocêntrica e evangelística. No final do culto, certo? Terminando, um jovem foi impactado pela palavra e se colocou na frente do altar, começou a orar, começou a clamar, começou a confessar os seus pecados. E as pessoas vieram em volta para orar com ele, consolar. E aquela confissão de pecado foi gerando nos outros também o desejo de confessar as suas falhas, se colocar na presença de Deus. E isso foi puxando um depois do outro até que todo o ambiente estava tomado por um verdadeiro avivamento, certo? Foi um avivamento relativamente curto, de pouca duração dentro da igreja. Mas nós precisamos olhar, porque o avivamento, certo? Ele tem que ser olhado não só para o momento que ele está vivendo, não só pelaquilo que está sendo noticiado, mas pelo que está acontecendo. A mudança que ele está fazendo no comportamento, na vida, sentimento, pensamento das pessoas, mudança do que está tendo em volta. É por isso que nós precisamos clamar. Por quê? Porque a angústia que Abacuque estava vivendo, a angústia que Abacuque estava sofrendo, é a mesma da nossa geração. Não existe nada de novo debaixo do céu, já vai dizer o Salomão, não existe nada novo. Tudo que aconteceu se repete, ou seja, o pecado se avoluma. Você acha que isso que está acontecendo, essas leis pró-aborto, perversidade sexual, homossexualismo, é coisa nova? Não é. Nós estamos vendo isso. As sociedades, ó, um bichinho aqui, as sociedades pré-dilúvio era exatamente disso, né? Era exatamente isso, a sociedade pré-diluviana, tá? E o que nós precisamos compreender? Que o Senhor trouxe juízo sobre eles. Nós vamos ver o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, tá? O Senhor trouxe juízo sobre eles. E o avivamento aconteceu através da família de Noé. O avivamento aconteceu através de Abraão. Pessoas que se colocaram na brecha e clamaram e fizeram a vontade do Senhor, e o Senhor deu livramento, o Senhor salvou, o Senhor fez coisas maravilhosas. Tá? Então nós precisamos olhar desta forma. E o último ponto vai dizer assim: avivamento, questão de vida ou morte. E ele vai ter 3 subtópicos também. O clamor pela misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, clamemos a Deus. Pessoal, os filósofos, comentaristas bíblicos vão dizer assim: o que é a graça? Graça é o favor de Deus que nós não merecemos e recebemos. E o que é misericórdia? Misericórdia é o Senhor não imputar sobre nós o castigo que merecemos e pela sua graça não recebemos. Ou seja, precisamos clamar. Eu não sei você, mas eu tenho pessoas na minha família
que estão longe do Senhor. Eu tenho pessoas na minha comunidade, no bairro onde estou, que estão longe do Senhor. Nós temos na minha igreja, na sua igreja, crentes que estão frequentando os cultos, mas estão longe do Senhor. Quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, nós estamos pedindo que o Senhor haja em favor destes que se afastaram dele, que haja em favor destes que deixaram a presença do Senhor e estão vivendo longe dele. Então, irmãos, é muito importante que eu, Emerson, não eu, Emerson pastor, não eu, Emerson professor, mas eu, Emerson salvo em Cristo, me coloque a orar por esses que estão longe, a clamar. Por quê? Porque a oração de Abacuque é exatamente esta: aviva, ó Senhor, torna viva novamente a tua obra. No meio dos anos, a notifica, faz notório o que o Senhor está fazendo. Traz ao mundo o que o Senhor está fazendo. Revela ao mundo o que o Senhor está fazendo. Irmãos, nós temos muitos lugares que estão tendo focos de avivamento, mas nós precisamos clamar por um grande avivamento na nossa nação, por um grande avivamento no meio do nosso povo, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e Ele não só pode, como Ele vai fazer de novo. Ele vai assoprar as cinzas, Ele vai ajuntar as brasas e nós teremos novamente um avivamento. Mas para isso, eu, Emerson, como crente, como pastor, como professor, eu preciso levar a minha geração aos pés do Senhor. Falar para eles da salvação, falar para eles do que o Senhor pode fazer, o que Ele pode fazer não através de pregadores, mas Ele pode fazer através de joelhos que se dobram, homens e mulheres que se colocam na brecha, buscando a presença do Senhor, tá? Irmãos, eu quero te agradecer muito por ter estado comigo, né, todo esse trimestre, certo? Você, aluno, inscrito, você que está conosco pela primeira vez, muito obrigado, certo? Você me incentiva, cada visualização, cada like, cada novo inscrito me incentiva a continuar, porque eu sei que eu estou sendo relevante para o reino, certo? Eu sei que eu estou fazendo algo que está fazendo diferença. E eu agradeço a você que compartilha, que está sempre conosco, tá bom? No nosso próximo trimestre, nós vamos falar sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Vão ser 13 lições, certo? Falando de exemplos, serão 10 lições de exemplos do Antigo Testamento, 3 lições de exemplos do Novo Testamento, exemplos de famílias, coisa que deu certo, coisa que não deu certo. Por exemplo, a lição 1, quando a família age por conta própria. A lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. A lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição 4, ídolos na família. Lição 5, motim em família. Lição 6, pais zelosos, filhos rebeldes. Lição 7, relacionamento entre nora e sogra. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Essa lição vai ser maravilhosa. Lição 9, uma família nada perfeita. Lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Lição 11, os prejuízos da mentira na família. Lição 11, criando filhos saudáveis. E a lição de número 13 vai falar assim, a amizade de Jesus com uma família em Betânia. Eu espero você, eu tenho certeza, da mesma forma que esse trimestre que está terminando foi bênção para a sua vida, o próximo vai ser muito impactante. Deus te abençoe, em nome de Jesus.